Você já se sentiu falando sozinho ao orar? Como se suas palavras se perdessem no vazio, sem encontrar respostas. Essa sensação, acredite, é mais comum do que se imagina. O próprio Jesus, observando a ostentação de alguns religiosos da época que oravam em voz alta nas praças para exibir uma falsa espiritualidade, já havia previsto essa frustração. Naquela cena, Jesus não via fé, mas vaidade. Eram preces vazias, direcionadas à admiração humana e não à genuína conexão com Deus. Por isso, sua crítica não parou na superfície. Ele revelou uma verdade profunda: a oração autêntica é invisível aos olhos humanos, mas intensamente viva aos ouvidos do Pai. Ei, você! Antes de prosseguirmos, quero te fazer um pedido especial. Se você anseia pela guia do Espírito Santo em sua vida e deseja fortalecer seu laço com Deus, deixe seu like neste vídeo. Sua interação ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas sedentas por esta palavra. Inscreva-se no canal para continuar recebendo ensinamentos que edificarão sua fé e impulsionarão sua vida de oração. E, por favor, compartilhe nos comentários qual o maior desafio que você enfrenta em sua jornada de oração. Vamos construir juntos uma comunidade de fé onde o Espírito Santo nos conduz e nos fortalecermos mutuamente. Agora, prepare-se! O que você está prestes a aprender pode revolucionar sua maneira de orar. Acompanhe com atenção cada palavra. Orar não é recitar um script decorado, é acessar uma realidade espiritual. E é justamente nesse ponto que muitos se equivocam. Acreditam estar orando simplesmente por proferir palavras, mas não percebem que a essência da oração reside não na forma, mas na fonte. E essa fonte, segundo Jesus, é o Espírito Santo. É através dele que a oração transcende a mera formalidade e se transforma em uma experiência real com o céu. Afinal, o que significa orar no Espírito Santo? Essa é uma das questões mais profundas, e paradoxalmente, mais mal compreendidas por aqueles que buscam uma aproximação sincera com Deus. Alguns imaginam que se trata unicamente de falar em línguas estranhas ou de manifestações emocionais intensas. Outros supõem ser uma vivência reservada a indivíduos extremamente espirituais ou líderes religiosos. Contudo, a verdade é muito mais acessível e, ao mesmo tempo, infinitamente mais poderosa do que se pode imaginar. Orar no Espírito Santo não é um nível avançado da fé, é o cerne da verdadeira oração cristã. É permitir que o Espírito Santo conduza nossas palavras, nossos sentimentos e até mesmo nossos silêncios. É quando nos colocamos diante de Deus, não com uma lista de pedidos pré-decorados, mas com um espírito rendido, sensível e aberto à sua direção. Essa entrega não se relaciona com esforço humano, mas com dependência. E é nessa dependência que reside o segredo da oração eficaz. Jesus demonstrou essa verdade em cada momento em que se retirava para orar. Ele buscava o Pai, mas era o Espírito quem o guiava na intercessão. Essa prática espiritual é, na verdade, um convite para abandonarmos o controle e permitirmos que o próprio Espírito de Deus ore através de nós. Em Romanos, capítulo 8, Paulo revela que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa é uma das declarações mais misteriosas, e simultaneamente, mais libertadoras sobre a oração. Significa que, mesmo quando nossas palavras falham, mesmo quando nossa mente não consegue formular um pedido coerente, o Espírito Santo está ali, traduzindo nossas dores, anseios e esperanças em orações perfeitas diante de Deus. Pense nisso, mesmo em silêncio, você pode estar orando com poder. Não porque você possui as palavras certas, mas porque o Espírito está intercedendo em seu lugar. Isso redefine completamente a ideia tradicional de oração. Não se trata de eloquência, de beleza nas palavras ou de repetição de frases impactantes. Trata-se de esvaziar-se, de cessar a tentativa de impressionar a Deus, e em vez disso, deixar-se impressionar por Ele. E quando isso acontece, quando o Espírito assume o controle da sua oração, o que antes era apenas um hábito se transforma em fogo. Talvez o ponto mais transformador dessa verdade seja perceber que a oração no Espírito não necessita de plateia. Ela floresce no secreto, no quarto fechado,
no carro em silêncio, no banho, nas lágrimas solitárias ou até mesmo no sorriso de gratidão. Ela não depende de um ambiente religioso ou de uma atmosfera emocional específica, depende unicamente da sua disposição interior. Jesus deixou isso claro ao instruir que, ao orarmos, deveríamos entrar em nosso quarto, fechar a porta e falar com o Pai em secreto. E o Pai, que vê o que é secreto, nos recompensará. Essa recompensa não é necessariamente uma resposta imediata ao pedido feito, mas sim a presença manifesta do próprio Deus. Quando o Espírito Santo ora com você, o maior presente não é um milagre em si, mas a intimidade. É saber que você não está sozinho, que há alguém dentro de você clamando por você e que conhece cada recôndito do seu ser. Essa consciência da presença é o que renova, fortalece e desperta a fé que move montanhas. Portanto, não confine a oração no Espírito apenas a momentos místicos ou encontros de adoração. Ela pode ser constante, permeando sua rotina enquanto você trabalha, estuda, dirige ou caminha. O apóstolo Paulo nos exorta a orar sem cessar, e isso só é possível quando compreendemos que o Espírito Santo ora em nós, mesmo quando nossos lábios estão em silêncio. É uma conexão contínua, invisível, mas poderosa. E essa conexão não exige perfeição, pelo contrário, ela é ativada pela humildade. O Espírito não se manifesta no orgulho religioso, mas na sinceridade de quem reconhece não saber orar como convém. E é exatamente aí que ele entra. Jesus sabia disso. Ele não apenas orava, ele vivia em constante comunhão com o Espírito. Antes de realizar milagres, antes de tomar decisões cruciais, antes de enfrentar desafios, ele se retirava para orar, para ouvir, para se alinhar com o Pai através do Espírito. E o resultado era sempre direção clara, paz interior e autoridade sobrenatural. E agora que você compreende o que é orar no Espírito Santo, talvez se pergunte: como eu começo? A resposta é simples e profunda ao mesmo tempo. Comece com sinceridade. Não tente controlar, não tente impressionar, apenas pare, respire fundo e diga: Espírito Santo, ore comigo. Essa simples entrega é o primeiro passo para acessar algo infinitamente maior do que qualquer ritual. Aos poucos, você perceberá que suas orações começam a mudar. Elas ganham profundidade, fluidez, principalmente, impacto. Você começa a sentir a presença de Deus não como um conceito distante, mas como uma realidade íntima que transforma seu interior. E quando essa transformação se inicia dentro de você, tudo ao seu redor também começa a mudar. Porque orar no Espírito não é apenas uma experiência espiritual, é uma revolução silenciosa que altera o céu e a terra simultaneamente. Você não precisa ser um teólogo, um pregador famoso ou alguém com anos de caminhada na fé para experimentar a oração no Espírito Santo. Essa é uma verdade libertadora, mas que muitos ainda não assimilaram. A oração guiada pelo Espírito não é um privilégio exclusivo de um grupo seleto de cristãos, é uma promessa universal feita por Jesus para todo aquele que crê. O Espírito Santo anseia habitar em você, não apenas como uma presença simbólica, mas como uma realidade ativa. Ele deseja caminhar com você, falar com você e, acima de tudo, orar com você. Isso mesmo, orar com você. A Bíblia declara que somos templo do Espírito Santo, o que implica que a própria presença de Deus decidiu fazer morada em nosso interior. E se Ele habita em você, Ele deseja se manifestar através da sua oração. A partir dessa compreensão, tudo se transforma. Você deixa de orar apenas por necessidade e começa a orar por comunhão. A oração deixa de ser um esforço e se torna uma resposta ao amor de Deus fluindo em seu interior. Essa transformação é sutil, mas profunda. Quando o Espírito começa a orar com você, suas palavras já não emanam de um lugar de medo, ansiedade ou pressa, elas brotam de um lugar de rendição e confiança. Não significa que você deixará de enfrentar lutas ou que todos os seus problemas desaparecerão. A diferença é que agora você ora com a consciência de que não está mais carregando tudo sozinho. O Espírito intercede, consola, fortalece, dirige. É como caminhar com um amigo que entende tudo sobre você, até o que você não consegue expressar em palavras. E ele não apenas entende, ele traduz, ele leva ao Pai, ele dá sentido ao que parecia confuso.
Isso é oração com o Espírito. Não gritaria, não performance, não religiosidade, é parceria. É você reconhecer sua limitação e permitir que Deus se mova através de você, mesmo nos momentos em que seu coração está sem forças para falar. Muitos deixam de experimentar essa realidade porque se julgam indignos, carregam culpas do passado, erros não resolvidos ou simplesmente acreditam que Deus está distante demais para ouvi-los. Mas a verdade é o oposto. O Espírito Santo não espera a perfeição para se aproximar, ele responde à sinceridade, ele se move na transparência. Lembre-se de Davi, um homem que cometeu erros graves, mas que sabia se quebrantar diante de Deus. Ele escreveu: "Não retires de mim o teu Espírito Santo." Ele sabia que, sem essa presença, até mesmo suas orações perderiam vida. É isso que acontece quando oramos apenas com palavras humanas. Falamos, mas não tocamos o céu. Já quando oramos com o Espírito, até mesmo o silêncio se transforma em clamor. Isso significa que você não precisa saber tudo, nem entender cada detalhe da fé. Você só precisa querer se aproximar, querer ouvir, querer ser guiado. E quando essa vontade sincera encontra a graça de Deus, o céu se abre. Imagine agora você acordando pela manhã e, antes mesmo de proferir qualquer palavra, sentindo o Espírito conduzindo seus pensamentos. Imagine enfrentar um dia difícil sabendo que você não está só, que há uma presença real ao seu lado, guiando cada passo, cada palavra, cada decisão. Isso não é uma teoria bonita, é uma experiência disponível. É o que Jesus vivia constantemente. Ele não apenas orava, ele vivia em estado de oração, de conexão contínua com o Espírito. E isso está disponível para você. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele deixou claro que enviaria o Consolador, o Espírito da Verdade, para estar conosco todos os dias. E esse Consolador está aí agora mesmo, esperando que você abra espaço para ele. Não um espaço físico, mas um espaço de intenção, de consciência, de rendição. Porque o Espírito não força entrada, ele se manifesta onde é convidado. E o convite mais poderoso que você pode fazer é: Espírito Santo, ore comigo hoje. E por mais simples que pareça, esse convite é o início de uma jornada de transformação. À medida que você persiste nessa prática, começa a perceber mudanças sutis, mais profundas, em sua maneira de pensar, de sentir e até de reagir às situações. A oração passa a ser menos sobre pedir coisas e mais sobre se tornar alguém alinhado com a vontade de Deus. Você começa a desejar aquilo que o céu deseja, começa a sentir no coração aquilo que Deus sente. E esse alinhamento é o verdadeiro segredo de uma vida espiritual poderosa. Quando o Espírito ora com você, você passa a enxergar além das circunstâncias. Você ora com discernimento, com autoridade, com clareza. Você ora com fé, não porque espera um resultado imediato, mas porque confia em quem está ao seu lado durante a oração. E essa confiança transforma tudo. Ela silencia a ansiedade, fortalece a esperança e estabelece uma paz que não depende de respostas visíveis. Portanto, não subestime o poder da oração feita em parceria com o Espírito. É através dela que sua mente é renovada, seu espírito é fortalecido e sua fé é edificada. É nessa comunhão que você encontra respostas que o mundo não pode oferecer e, mais do que isso, você encontra a certeza de que está caminhando lado a lado com o próprio Deus. Jesus revelou esse caminho para que ninguém precisasse orar sozinho, para que ninguém ficasse preso à frustração de palavras que não tocam o céu. Ele nos deu o Espírito, e o Espírito quer orar com você. Não amanhã, não depois que você melhorar, mas agora, no estado em que você está, com a sinceridade que você tem. Porque é exatamente isso que atrai a presença de Deus, um coração quebrantado e disposto a ouvir. E se você permitir, o Espírito fará morada, intercederá, e sua vida de oração nunca mais será a mesma. Talvez o que mais paralisa a vida espiritual de muitos cristãos seja a sensação de estagnação na oração. A pessoa começa animada, cheia de fé, mas com o tempo tudo se torna repetitivo, monótono, automático. A oração vira um ritual vazio, um dever religioso, algo que se faz por obrigação e não mais por desejo. Mas a boa notícia é que essa realidade pode ser transformada completamente. Jesus não apenas revelou o poder da oração, ele também nos mostrou como cultivar uma vida de oração que seja viva, constante e cheia de propósito.
A chave está em entender que orar não é uma tarefa, é um relacionamento. E todo relacionamento se aprofunda à medida que existe entrega, intimidade e tempo. Se você sente que sua vida de oração está fria ou mecânica, a transformação começa quando você decide sair da rotina e permitir que o Espírito Santo reestruture tudo. Boa oração não é aquela que você termina com um amém apressado, mas aquela que você nem quer terminar, porque sente que está falando com alguém real, presente, amoroso. Para isso acontecer, o primeiro passo é parar de tratar a oração como um evento e começar a enxergá-la como um estilo de vida. Muitos acham que precisam separar longos momentos para orar e, quando não conseguem, desistem. Mas orar no Espírito pode e deve ser contínuo. É como manter uma linha direta com Deus aberta o tempo inteiro. Comece seu dia reconhecendo a presença dele, no caminho para o trabalho, fale com ele durante uma pausa no almoço, compartilhe suas angústias antes de dormir, agradeça pelos pequenos milagres do dia. Não se trata de repetir frases ensaiadas, mas de cultivar um coração sempre sensível à voz do Espírito. Essa prática diária vai gradualmente ativando sua percepção espiritual, tornando você mais atento ao mover de Deus nas pequenas coisas. E quando isso acontece, sua fé começa a crescer, você ora com mais propósito, com mais discernimento e, principalmente, com mais autoridade. Porque agora você entende, oração não é para obter coisas, é para se tornar alguém alinhado com o coração do Pai. O segundo passo é ser intencional ao criar um ambiente favorável à oração. O lugar importa menos do que a atmosfera que você constrói ali. Pode ser no seu quarto, na sala, no carro, até no banheiro. O essencial é que você entre com reverência, foco e expectativa. Coloque um louvor suave, desligue as distrações e, mais importante, acalme a mente. O Espírito Santo fala em meio à paz, não no caos. À medida que você se aquieta, começa a ouvir mais claramente. Ideias vêm, direções surgem, lembranças específicas aparecem. Tudo isso pode ser o Espírito Santo conduzindo a oração. E quando você responde a esses toques, mesmo que em palavras simples, você está ativando o sobrenatural. Não subestime o poder de uma oração sincera, mesmo que curta. Deus não mede o tempo da sua oração, Ele percebe a entrega. E quanto mais você entrega, mais Ele revela. É um ciclo de crescimento contínuo. Você começa orando tímido, mas termina de joelhos, cheio da presença, chorando ou sorrindo sem nem saber por quê, porque algo dentro de você foi tocado. Outro aspecto essencial para transformar sua vida de oração é aprender a orar com a palavra de Deus. A Bíblia é uma fonte inesgotável de orações poderosas. O próprio Jesus usava as Escrituras ao orar. Quando foi tentado no deserto, ele respondeu com a palavra. Isso nos ensina que a oração mais poderosa não é aquela que parte apenas das emoções, mas aquela que se apoia nas promessas de Deus. Comece a ler os salmos em voz alta, declare promessas de cura, provisão, direção. Use as palavras da Bíblia como combustível para suas conversas com Deus. Isso não apenas fortalece sua fé, mas também alinha seus pensamentos com a mente de Cristo. Ao orar com a palavra, você está dizendo ao céu: eu concordo com o que Deus já disse. E esse acordo gera movimento espiritual. O céu responde a quem ora com fé e alinhamento. Com o tempo, sua mente é transformada, sua perspectiva muda e você passa a ver a vida com os olhos do Espírito, não com os olhos naturais. Por fim, a transformação definitiva da sua vida de oração acontece quando você entende que o foco não é você, é Deus. A oração que transforma não é aquela centrada apenas nos seus problemas, mas aquela que começa com adoração, com rendição, com gratidão. Quando você inicia a oração exaltando quem Deus é, o Espírito começa a elevar sua perspectiva. Os problemas continuam lá, mas agora eles não te paralisam, porque você já os viu de cima, na ótica divina. A verdadeira oração no Espírito nos tira do centro e coloca Deus como protagonista. E quanto mais Deus é exaltado, mais o Espírito se move. Isso acontece porque o Espírito Santo tem prazer em glorificar o Pai e o Filho. Então, se você quer orar com poder, comece adorando. Se você gostou do conteúdo, lembre-se de compartilhar e curtir o vídeo. Inscreva-se no canal para não perder bênçãos e ensinamentos grandiosos como este. Até o próximo vídeo e que Deus o abençoe.